Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Acenda. Hoje a gente está começando aqui uma situação nova, né? Todo mundo tem um podcast e nós pensamos, por que não, né? Por que não ter um podcast? E hoje a gente vai começar aqui no canal uma atividade nova, né? Todas as segundas-feiras nós vamos tentar ter aqui uma conversa com alguém sobre assuntos que me interessam, né? O importante é que nos interessa, né, não? E hoje, cara, vai ser muito legal. A gente vai falar sobre teologia, sobre o Antigo Testamento, tá? Daqui a pouco eu vou apresentar aqui o Douglas, tá com a gente. Então, assim, vou continuar com os vídeos que a gente faz, vou voltar na ativa, mas também vou fazer esse projeto que já fazia parte de algo que estava no meu coração, que é poder conversar com pessoas inteligentes, pessoas que têm algo a agregar ao nosso conhecimento, tá? Então a gente vai bater um papo divertido aí, vamos conversar. Espero que também interesse a vocês. Bom, eu tô aqui com ele, né? Meu grande amigo, o professor Douglas Souza. Seja bem-vindo, tudo bem, mano? Meu querido, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, é muito bom. É o Anderson, para quem não sabe, foi meu professor lá na faculdade e logo quando eu o conheci, foi muito interessante, uma pessoa muito acessível. Eu acho que as pessoas que têm certo nível de conhecimento, as pessoas que são bem instruídas, deveriam ser mais acessíveis, assim como você é, Anderson. Então, assim, foi uma satisfação muito grande, já saímos ali, começamos a bater papo, trocar ideia. Foi mesmo. Não, foi assim, muito legal, muito bacana. Eu lembro que nós saímos até, fomos comer junto num cachorro-quente que tinha próximo lá, e assim, eu pensei, caramba, o cara é professor, e tá aqui comigo aqui, então assim, foi uma coisa muito legal, e eu carrego esse respeito pelo Anderson, e todo lugar que eu tenho oportunidade de falar do Anderson, eu falo do Anderson, e eu tento levar, nós tínhamos um programa na rádio, o Anderson foi lá, na teologia, sempre dá um jeito, Anderson, fala aí pra galera, assim, é muito bom, e é muito satisfatório estar aqui com você, Anderson. Bom, a satisfação é minha, cara. Pô, você é fera aí na parada. Eu que vou aprender hoje com você aí. Mano, queria começar te perguntando sobre aspectos gerais da teologia. Uma pessoa que está começando agora, o que seria teologia? Como que você explicaria? Quais seriam os fundamentos que uma pessoa precisa, por onde que ela tem que caminhar para começar a entender esse universo, conhecimento teológico? Então vamos lá. Pessoal, primeiro ponto, a gente precisa entender a teologia como um prédio, e eu gosto muito da citação do Wesley Costa Bento, o livro dele chamado Hermenêutica Fácil Complicar. Então já começou aí a citação em alguns livros. Então, tem um livro, ele é da CPAD, um livro muito bom, do Wesley Costa Bento, ele tem mestrado pela USP, se não me engano, em hermenêutica, um especialista em hermenêutica, e nesse livro ele trabalha a hermenêutica fácil complicada, e ele vai falando, Anderson, a respeito da teologia como um prédio. A teologia funcionando como um prédio, eu achei fantástico essa ideia dele, porque ele fala o seguinte, a teologia, ela tem o primeiro andar, e o primeiro andar que subside a teologia é a teologia exegética, porque está toda a estrutura. E é muito interessante você pensar a teologia como um prédio, porque geralmente o aluno ele já quer começar pregando. Então a pessoa se converte à igreja ou começa a ir no culto e ele quer pregar já. E se você for ver a estrutura da teologia, não tem como começar assim, porque o primeiro andar é exegese, o último andar é homilética, que trabalha a questão da teologia prática, né? A teologia prática que tem lá dentro a homilética. Então primeiro ele tem que aprender, para depois começar a falar. E é uma coisa bem inversa que tem no nosso meio hoje. E só para, de forma bem rápida, você pode ir cortando também, quando você quiser falar alguma coisa, na teologia exegética, nós temos dois pilares importantes, que é a filologia sacra. A filologia sacra trabalha com as línguas da Bíblia. Então você tem as línguas predominantes, é o hebraico e o grego. Apesar de você perceber que tem algumas influências de outras línguas no texto hebraico, como no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, boa parte dele, vamos colocar em 97% é escrito em hebraico, 3% é escrito em aramaico. Os livros que é escrito em aramaico, parte desses livros, você tem pedaços de Esdras, você tem pedaços ali de Daniel, são textos em aramaico. O artigo do Nelson Kilpe, trabalhando o livro de Daniel, ele fala que você pode falar que o livro de Daniel é escrito em 3 idiomas. Nelson Kilpe fala isso, que é um especialista no Antigo Testamento, ele fala que é escrito em 3 idiomas. Ele tem uma estrutura grega, por causa do período que está encaixado ali, que é um período intestamentário, né? Ele tem a estrutura do texto hebraico e tem a estrutura aramaica. Eu achei fantástico isso. E você tem a língua do Novo Testamento, que a gente pode dizer 100% escrito em grego. Você tem as influências do latim, algumas palavras ali que são palavras oriundas do latim, mas a sua influência é uma influência grega, porque o grego koiné é o grego que é escrito no Novo Testamento. Você quer já falar alguma coisa, Anderson?
Não, achei interessante você falando essa coisa da pessoa que quer dar o salto, né? Ela, por exemplo, você tem ali como fundamento básico a exegese. E você falou muito bem, a pessoa ela pula da exegese para a homilética, geralmente, né? Só que ela não passa por esses processos de aprendizagem. Queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da exegese, porque às vezes a pessoa, até mesmo quando ela entra numa faculdade de teologia, ela não gosta da exegese. Mas é justamente aquilo que vai trazer a base da parada toda, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre exegese de texto, saber as línguas originais, qual a importância de saber a língua original do texto. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir aprender a língua e tal, mas minimamente aquele que, por exemplo, prega, aquele que dá aula, alguma coisa assim, é importante saber essas línguas originais, etc e tal. Então, é uma pergunta muito interessante que você fez, e é muito comum a gente ter aquela ideia seguinte assim, ó, eu sou pregador e professor é outra coisa, né? Eu sou pregador e não sou ensinador. Mas, na verdade, essas palavras são interligadas. Pregação e instrução é a mesma coisa. Porque o pregador, enquanto prega, instrui. Então, assim, um bom pregador, ele tem que te instruir. Lógico que quando você está na pregação, no momento homilético ali, do culto e tal, fazendo a homilia do culto, você vai ter que fragmentar a informação. Mas você não pode passar informações, falar ali, sem você estar muito bem baseado. Sobre a questão da exegese, a palavra exegese é uma palavra grega, ex, você tem uma preposição ex em grego, que é a ideia de você tirar, né? Exegese, você tem um conceito de você tirar alguma coisa do texto, diferente de exegese. A exegese, você tem uma preposição também, ex, que é você colocar no texto. Então, na exegese, você tira. Tirar em que sentido? O texto ele é dividido no trabalho da exegese em perícope. Você tem o início, meio e fim. Todo texto tem que ter início, meio e fim. Um exemplo desse texto é quando você pega Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 5. Você pega Mateus capítulo 5, aparece o quê? Jesus, ele está subindo ao monte. E ali ele começa a proferir as palavras. No capítulo 5, ele sobe ao monte. Só que ele só desce do monte no capítulo 8, versículo 1. Então, se você entende que o capítulo 5 é um capítulo isolado e não coloca ele em conjunto com o capítulo 6, você comete um erro problemático gigantesco. Porque a perícope do texto começa no capítulo 5 de Mateus, versículo 1, e termina só no capítulo 1, versículo 1, no capítulo 8, versículo 1. Então, o que é a perícope? É um texto tem início, tem um meio e tem um fim. Um exemplo desse também é Gênesis capítulo 1, antes. Quando você pega Gênesis capítulo 1, aí você tá lá, no princípio Deus fez a terra, que é o famoso Bereshit bara Elohim Yitzhak Hashamayim Beit-Ha. Eu não gosto. Você é bravo. Você pega essa parte, aí você fala assim, acaba no último versículo ali no capítulo 1, começou o capítulo 2. Não. O capítulo 1 de Gênesis, ele só acaba no versículo 3 do capítulo 2. Porque no capítulo 2, versículo 4, já começa uma outra sentença. Então, o que é a perícope? Só para o pessoal entender. A perícope é quando você recorta um texto. Ele tem início, meio e fim. Então, os capítulos da Bíblia, a gente já entra na exegese. Os capítulos na Bíblia foram colocados ali por questões homiléticas. Para você ler no culto, para você utilizar no culto. Se você for ler o texto do Edson de Francisco de Paris, ele dá um outro motivo porque entra capítulo na Bíblia, Anderson. O outro motivo é o seguinte, o capítulo está na Bíblia para que os cristãos usassem na hora dos debates. E eu achei interessante isso. Porque, por exemplo, os judeus têm aquela ideia de decorar o texto. Então, o cristão, na hora dos debates, tinha que ter os capítulos para facilitar na hora de procurar. Você correr ali, não, capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Então, os capítulos são para isso. Não tem nada de explicação. Manuscrito nenhum tinha capítulo. As divisões que os judeus fazem, você tem a divisão na Bíblia hebraica que os judeus utilizam, como é que é o termo que eles usam? Parashá. Eles usam o termo parashá. Então, parashá é uma divisão do texto de um início ao fim. Então, quando a gente vai fazer exegese, o primeiro passo eu preciso delimitar. O que é delimitação? Eu recorto esse texto. Exegese é recortar. Eu recorto aquela sentença que eu preciso usar. Por isso que essa parte da teologia, Anderson, que o aluno, o indivíduo que vai estudar, ele precisa, porque na exegese você aprende as línguas. Eu quero saber do Antigo Testamento. Cara, você precisa conhecer de hebraico. Pelo menos a alfabetização. Porque eu já peguei dicionários de hebraico, e já peguei um interlinear, tanto do grego, que às vezes o camarada fez o interlinear e errou uma sentença de uma palavra em grego. Só que como é que você vai perceber isso? Se você não sabe. Se você for pegar o dicionário Strong mesmo, o dicionário Strong que é muito utilizado, a palavra-chave, tem umas palavras lá que em hebraico está diferente. Tá diferente. Às vezes entrou Gouresh, que parece muito com Dalet.
Porque o dado tem só uma pontinha para trás, então ele tem uma pontinha assim. Então, naquela troca, tirando aquela pontinha, é outra letra. Já dá toda uma diferenciada no entendimento do texto. Exatamente. Por exemplo, o bet, né? O bet, que é a segunda letra do hebraico, ele tem o seguinte, ele tem uma pontinha também na parte de baixo. Se você tira ali, ele vai ter o som de kaf. Então, assim, acontece algumas vezes, se você não conhece, você vai passar aquela informação para frente, desconhecendo a informação de fato. Sim. Então, a importância de conhecer o hebraico bíblico é porque eu vou direto ao texto e eu vou parar, que é uma lição que eu aprendi com o tempo, ficar refém de comentaristas. Querendo ou não, a gente acaba ficando refém de comentaristas, porque como a gente não sabe o idioma do texto, e eu tenho que saber que o texto não foi escrito em português, o texto é escrito em hebraico, o Antigo Testamento, então eu preciso ir direto ao idioma. Senão você fica lendo o texto de forma terceirizada, né? Terceirizada. Uma vez, o Enio, ele disse assim para mim assim, Douglas, você quer aprender as coisas? Eu acho que é o Russell que ele citou, ele falou assim, ó, vá às coisas mesmas. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, ir direto às fontes. É importantíssimo você querer saber alguma informação indo direto à fonte dela. Se você está estudando a Bíblia hebraica, vamos estudar o hebraico. Pelo menos a alfabetização. Aprende ali como é que é formada as letras, para você saber como ler. Vai estudar o grego? Aprende pelo menos a alfabetização. Eu sei que as questões dos artigos, a questão dos casos, caso nominativo, caso acusativo, genitivos, aí são meio complicados, mas pelo menos a alfabetização, para você conseguir ler um termo, para você conseguir diferenciar uma coisa da outra. Pode ficar à vontade, Jansen. Não, é interessante você estar falando, porque assim, você tem a exegese, você tem a exegese, e você tem a exegese também, né? Que é muito utilizado, inclusive, né? Essa é boa, exegese. Essa é boa. Mas assim, você citou... Esse livro era meu, tá? É isso aí, tio. É isso aí, velho. Sobre. Claro, isso foi barato. Foi bonito. Mas é interessante você cita o Edmund Russell, né? O pai da fenomenologia, né? Ele fala da epoqué, que é justamente o que você falou, de você suspender o juízo sobre as coisas, né? Tem uma xícara aqui, eu suspendo o juízo sobre ela, deixo de incidir sobre ela quaisquer juízos de valores, etc e tal, para tentar ver o que é este objeto por ele mesmo, né? E a exegese é justamente isso, né? Você tentar cavar do texto a mensagem que ele está dizendo, né? Só que no caso da Bíblia, por exemplo, são textos muito antigos, né? Os manuscritos do Novo Testamento já são muito antigos, mas o do Antigo Testamento é mais antigo ainda, né? Então é um povo que está muito distante de nós. Então você precisa... há um abismo entre nós e eles, um abismo teológico, um abismo de cosmovisão de mundo, um abismo de como eles entendem a vida antropologicamente, etc. Então, assim, como nós estamos tão afastados deles, mas essa Bíblia, essa palavra, ela chega até nós e influencia a nossa vida, esse olhar de tentar enxergar exatamente o que foi dito é muito difícil, né? E somente através desse estudo aprofundado das línguas e outras coisas mais. Não quer dizer que alguém que não tem esse conhecimento não consiga absorver alguma coisa, mas vai deixar muito faltar no entendimento final o que o texto possa estar tentando dizer, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte: desses textos todos, igual você citou, por exemplo, Daniel, que tem lá palavras em grego, aramaico e hebraico. Essas três línguas aparecem no Antigo Testamento em outros textos. Por exemplo, eu nunca ouvi falar que no livro de Daniel tinha a palavra em grego. Já ouvi falar que tinha aramaico e hebraico. Mas o grego aparece ali. Em outros textos da Bíblia também tem essa junção de línguas ali. Esse recorte trilingüe no texto. Então, esse recorte trilingüe, até então, eu lendo o artigo Nelson Keefe, artigo sensacional sobre Daniel, e eu acho que é um artigo que as pessoas deveriam ter contato. Só se colocar Nelson Keefe e livro de Daniel na academia Pontedu. Porque é um artigo importante, eu já entro nessa questão, porque ele ensina o texto de forma histórica, mostrando aonde de fato o texto de Daniel se localiza no seu período histórico. Que as pessoas começam a fazer seus vislumbres, né? Daniel tem a ver com não sei o que lá, 70 semanas, não sei o que lá. E ele mostrando isso, ele mostra esse texto tem a ver mais com o preterismo, né? Com a ideia de um passado bem remoto do texto, do que essa visão escatológica futurística. Mas enfim, não vamos discutir sobre isso. Mas analisando esses artigos até hoje que eu li, você tem textos que têm duas línguas. Exemplo,
o texto de Esdras, você tem hebraico e aramaico. Agora, outros textos que tem grego, não. Acredito o motivo que tem essa parte em grego no texto de Daniel, por causa que ele é um texto muito tardio, muito tardio. Ele já é um texto ali pertinho de Jesus, muito próximo. Alguns dados dele do século II. Você tem ali o ano 167, ao ano 170 tem os quebradinhos, se encontra esse texto de Daniel, essa produção, já falando da revolta asmoniana e por aí vai. Mas tem um detalhe que eu queria comentar aqui, voltando a nossa fala rapidinho, é que a gente acabou hoje tendo aquela ideia de uma leitura polissêmica da Bíblia, né? Ah, dá para ler de diversas formas. Sim, dá para ler de diversas formas. Você tem uma leitura mais estética do texto, que é assim como eu leio filosofia. O Anderson, lendo filosofia, ele é técnico. Eu leio filosofia, algumas coisas de filosofia, mais pela questão da beleza do texto. Quando eu leio Nietzsche, o Sartre, outras coisas assim, eu acho muito belo, mesmo que não tenha no contexto que o Nietzsche quer dizer, mesmo que não é no contexto Sartre. Mas eu acho fantástico o texto. E às vezes as pessoas começam, viciam nessa ideia de aplicação, só lê na Bíblia para aplicação, e acabam perdendo o sentido do texto. E aí perde o sentido totalmente do texto. Aí você não tem uma Bíblia mais, você tem umas 2, 3, 4 Bíblias, porque você tem a Bíblia do que o cara escreveu, e aí você tem a Bíblia do que você interpreta, que você acha que é a Bíblia. Que é outra coisa. Precisa de sei lá. Mas veja bem, você falando isso aí, né? Essa coisa das línguas, por exemplo, você tem o hebraico, você tem o aramaico. Quando você encontra duas línguas inseridas de alguma forma, em menor ou maior quantidade num texto, o que a gente pensa sobre isso? Esse texto ele foi escrito numa determinada língua e depois houve um acréscimo futuro ou uma repaginada. Por que o cara botou uma outra língua sendo... Tipo assim, escrevi em português, aí daqui a pouco tem uma palavra lá em japonês do nada. Então, você fez uma questão, deixa eu só mostrar um livro aqui logo, pessoal. Esse livro aqui do Israel Fickens, Reino Esquecido. Livro muito bom, tem outros dele, uma série de livros tal, que você viu. Esse Reino Esquecido, ele vai trabalhar com um ponto da arqueologia, porque ele é um arqueólogo, ele fez grandes pesquisas importantíssimas. Tem uma pesquisa que ele fez na região da Palestina, até a questão dos porcos, né, para saber como é que os porcos chegaram na Palestina, assim, ele é... Sim, isso demais. Ele é hoje a maior referência de arqueologia a ele. Né? Uhum. Você tem o Mazar também. O Mazar já é de uma arqueologia mais maximalista. Ele é minimalista. Ele não trabalha arqueologia... Eu vou usar arqueologia bíblica. Ele trabalha com a arqueologia da Palestina. A arqueologia bíblica meio que parece que você quer provar o texto da Bíblia com a história ou com a arqueologia. Então ele não faz isso. Ele simplesmente faz o achado e mostra, ó, isso aqui é achado há tal tempo. E aí tem muita gente que toma um susto com ele. Porque ele vai falar assim, ó, esse achado aqui não tem nada a ver com esse período que vocês acham que é. Né? Então o pessoal toma um susto. Então ele é chamado uma categoria minimalista. E é importante você me fazer essa pergunta, antes, que quando eu fiz um comentário sobre o de Jonas, no comentário sobre Jonas, aparece várias vezes termos que estão em aramaico. Exemplo, a palavra marinheiro não tinha hebraico. É uma palavra que advém do texto aramaico. Que doideira, hein? Doideira. Então você tem algumas palavras que são do aramaico, não do hebraico. Aí você fala, não, mas por quê? Primeiro, por causa da relação cultural. Você vai chegar em alguns países da África mesmo, tem caras ali que falam 10 idiomas. Por causa da relação, você junta várias culturas, pessoas falando outros idiomas, ele não é um acadêmico, mas fala vários idiomas. E segundo, porque esse texto é um texto tardio. Nós temos os personagens, podem até ser antigos, e eu estou sendo um teólogo bíblico aqui, tentando reafirmar, porque para essa galera como Wittgenstein, ele até cita nesse livro e no outro livro. No outro livro que ele escreveu agora, junto com o Thomas Nome, ele fala que esses textos do Antigo Testamento são histórias romanceadas. Ele já fala assim logo, são histórias romanceadas. Tá mais para história do que para história. Então, como esse texto, Anderson, você tem um personagem de um tempo, mas a redação desse personagem é em um tempo totalmente distinto. Exemplo, hoje, os grandes acadêmicos defendem que a grande massa do Antigo Testamento é escrita pós-cativeiro. Pouquíssimas coisas é escrito antes do cativeiro. Pouquíssimas coisas é pré-exílica. A grande massa do Antigo Testamento é pós-exílica. E como é pós-exílica, já finalizo. Não, pode finalizar. Finalizo já. Você tem a instrumentalidade da língua babilônica, o aramaico, e você tem a instrumentalidade da língua persa. Então você tem o quê?
eu uso o idioma babilônico, que é no caso aramaico, e também utilizo a cultura persa no texto. Caso vocês tenham assim, mas será onde que isso está? Talvez, se você for pegar a Enciclopédia Judaica, ela tem 10 volumes, de Enciclopédia Judaica. Se não me engano, no 7º volume da Enciclopédia Judaica, ele trabalha exatamente isso. E quando eu falo Enciclopédia Judaica, eu gosto de citar Enciclopédia Judaica para você ver que os próprios judeus entendem isso, que o texto recebe roupagem pós-cativeiro babilônico. Rapaz, não é. Então, você falando essa questão de textos pré-exílicos, né? Então, dentro dessa questão aí, quais seriam, então, os textos mais prováveis de serem pré-exílicos? Exílicos. Nós temos o texto. E o Anderson não está pegando leve, não. O Anderson está pegando pesado. Mas vamos lá. Então, nós temos textos pré-exílicos, que são chamados textos mais antigos da Bíblia Hebraica. O livro mais antigo da Bíblia Hebraica hoje, defendido na academia, é o texto de Amós, que é do século VII, ou século VIII, antes de Cristo. Então, é um texto bem antigo. Mas textos assim como o Cântico de Débora. O Cântico de Débora é um texto antiguíssimo, tá? Gênesis capítulo 47, quando fala sobre Jacó ali, Gênesis 47, é um texto muito antigo. E é legal, se você dá uma olhada, o Cântico de Débora, que no Cântico de Débora você tem uma performance do Yahvé entrando dentro da cultura, judaica. Não vou falar judaica porque não se usa esse termo ainda. Da cultura judaíta. Porque o Yahvé é um Deus de fora que adentra a religião de Israel. Porque a religião de Israel, nós temos... Quem são esses israelitas? São cananeus. Então eles tornam israelitas lá em Canaã. E já tem uma galera lá. Eles se tornam israelitas e só lá em Canaã. Então essa galera recebe a cultura cananita. E na cultura cananita, quem é o chefe desse panteão? A divindade El, né? E geralmente o pessoal fala El. A divindade El é o chefe do panteão. E essa divindade El depois vai ser incorporada com a divindade Javé. Douglas, mas isso aí é fácil acadêmico ateu. Não. Se você for ler outros da Bíblia, do Daniel Haik, é isso? Daniel Haik? André Daniel Haik. Isso, André Daniel Haik. No texto dele, ele mostra isso um pouco. Ele vai mostrar essa performance dessa divindade ele sendo incorporada ao Yahvé. Exemplo, o ele é visto como ancião de dias. Lá em Daniel, ele é ancião de dias, e Yahvé é ancião de dias. Você vai ver que ele é o Senhor da força. O ele é o Senhor da força. Yahvé é o Senhor da força. Você vai ver que o ele tem o seu tribunal onde os Elohim, que são os seres sagrados, seres celestes, estão juntos. E Yahvé tem a mesma coisa. Então você vai vendo essas performances sendo montadas aí, e você vai ver que o texto é antigo, tá? Você tem uma roupagem antiga no texto, parece antiga, mas na verdade recebe caneta pós-exílica. E esses textos que eu citei, por exemplo, Salmo 68. Salmo 68 é um texto pré-exílico. Se quiser mais informação sobre isso, é só você ler o texto do Edson Francisco de Farias, no seu primeiro volume, no Interlinear Hebraico. Lá ele vai falar sobre textos pré-exílicos e textos pós-exílicos. Muito bacana. Show de bola, mano. Por exemplo, no português, geralmente se traduz Senhor. No hebraico, quando aparece Senhor no português, é qual palavra? O eu? Eu não. Depende muito. Porque quando a gente pega no texto em português, às vezes tá meio que escondido. Você vai lá pegar Senhor. Se Senhor vai estar, você tem Yahvé. Você pode traduzir como Adonai também. Você tem Adonai em hebraico, que Adonai... E engraçado, tá? Que Adonai geralmente é Senhor. Não. Traduzindo hiperliteralmente, tá? Adonai é meus senhores. Porque Adonai tem um Y no final, esse Y hebraico é Yod. Esse Yod é um sufixo de posse. Meus senhores. E tá no plural. Então... Opa, homem é bravo. É uma posse. É posse. Meus senhores. Então não é singular. Tá? Não é singular. Entendi. Pode falar. Então, e aí você tem outros termos, como Elohim. Elohim é um termo plural. Aí tem uma diferença, por exemplo, no Bereshit bara Elohim, que é o primeiro texto da Bíblia hebraica, ali na nossa versão, tá? É o primeiro texto da Bíblia hebraica, que é o Bereshit, é princípio, né? Tô traduzindo assim, do jeito que tá a nossa Bíblia em português, tá? Sem mexer com a questão de consulta, essas coisas todas. Então, princípio, Bereshit, bara é criar, né? Sem mexer também com a questão do consulto, obedecendo o Bereshit, e Elohim, que é Deus, seria traduzido como deuses também. Aí fala, poxa, mas seria Deus? Não, porque o verbo que antecede Elohim é o verbo bara que está no singular. Então, ele tem que respeitar. O substantivo tem que respeitar o verbo que antecede. Olha que legal. Então, princípio criou Deus, os céus e a terra.
E aí você tem, Douglas, a questão do Senhor. Então você pode ser Adonai, que aparece. Sabia que a palavra Baal é Senhor também? Então Baal também é Senhor, marido. Então tem esse sentido. Então depende muito. A gente precisa fazer o seguinte. Essa é a questão. Quando eu vou ler a Bíblia hebraica, é bom você saber o hebraico para você saber quando isso está acontecendo. Não, isso aí só é possível através do conhecimento da língua original e da exegese, né? Sem dúvida. Ficou claro que é fundamental você ter um certo conhecimento da língua original para você não incorrer em determinados erros, né? Mas sem desanimar a galera, talvez, que não tem acesso a um curso de hebraico, a um entendimento, não quer dizer que você não vai absorver a mensagem, mas você vai se aprofundar muito mais, vai entender muito mais toda essa questão, né? Não tem nem discussão com isso. Agora, mano, saindo um pouco dessa temática, existem métodos interpretativos do Antigo Testamento, né? Você pega, por exemplo, Paulo, às vezes ele faz uma espécie de alegoria do Antigo Testamento. Então, assim, os apóstolos interpretam de uma determinada maneira o Antigo Testamento. Quando ele fala que a rocha era Cristo, por exemplo, e tudo mais. Então, queria que você falasse um pouco sobre esses métodos interpretativos. A gente deve seguir essa maneira dos apóstolos, porque, por exemplo, o Augusto Nicodemos, naquele livro de interpretação bíblica, ele chega num ponto do livro que ele vai dar ênfase à forma que os reformadores interpretaram o texto, vai ser tudo aquilo. E ele fala que a forma que os apóstolos interpretaram o texto tinha a ver com o contexto deles, não é que está errado, de maneira nenhuma, né, na visão dele. Mas com as técnicas de linguísticas que vão sendo descobertas depois, você tem outras maneiras de chegar ao texto, entender o que aquele povo estava fazendo. Então, esses métodos de interpretação alegórico, queria que você desse uma pincelada nisso aí. Beleza, então vamos lá. Começando pelo método de interpretação hebraica, né? Você tem o Rabino Hillel, né? O Hillel, que tem a sete hermenêutica de Hillel. Então, a forma de você interpretar a partir de Hillel. Beleza. Você tem, dentro da interpretação judaica, o que nós chamamos de Pardes, que é um acróstico, um acrônimo de outras palavras. Pardes, você tem a palavra Pshat. Pshat é uma interpretação por cima, é o chamado interpretação literal, que interpretação literal nem é interpretação, né? Porque se você está literal, não é interpretação, mas é o literal, é você falar o tal texto, entendeu? Você falou o tal texto, é o pregador do homem, né? Jesus não andou por cima das águas, sério? É tipo isso. Entendi, né? Os leões da cova tinham dente. Seria bem difícil o cara ir lá para arrancar os dentes dos leões. Então, enfim, é o pregador do homem. É literalidade total. Exatamente. A gente pode nem chamar de interpretação isso. É literal, então, beleza. Aí, você sabe que tem muita gente que usa isso? Interpretação literal? Não tem como ser literal. Se a interpretação é o caleu. Sempre que assim, se a cor é verde, e você falou que é verde com amarelo e não tem isso no texto, então você já interpretou. Então não é literal mais. Então é outra coisa. Sim, sim. Então você tem os níveis de interpretação judaica. E aí você tem o Pshat, você tem o Dash, você tem o Remes, você tem o Sod. E eu só vou pulando, né? O Sod é uma interpretação mais oculta. Dentro da literatura judaica, é aquilo que você vê de forma mais oculta. Aqueles detalhes que as pessoas não costumam ver no texto. Só que já está imbuído da mensagem do divino. É como eles gostam de falar de Ruach HaKadosh, né? Que é o Espírito Santo. Então, só que está imbuído pelo esse Espírito consegue perceber essas coisas. Alguns cristãos que mais pentecostais chamam isso de entrelinhas, né? Não dá para ver nada na entrelinha, né? Como é que você vai ver uma coisa na entrelinha? Mas, enfim, seria aquilo que algumas pessoas equivocadamente chamam de revelação de texto, que também não é. Porque para a teologia confessional, isso é chamado de iluminação. Não é revelar o texto, é iluminar. A mensagem estava ali o tempo todo, é você que não tinha visto. O Espírito Santo vem e ilumina a sua visão, e aí você percebe. Mas geralmente é chamado de revelação. Mas vamos caminhar para essa questão das interpretações. Então, você tem a interpretação judaica, que é esse método, Pardes, que aí, quando você une todos esses métodos, né, Pshat, Drush, Remes, Sod, você entra no Pardes, que Pardes é jardim ou pomar divino, onde você vai se deliciar depois de um texto que as pessoas comuns não conseguem perceber. Logicamente, isso só dá para perceber de uma leitura afinco. Não dá para o cara que lê 10 minutos ler isso na Bíblia. O cara que faz a leitura anual da Bíblia não vai perceber isso nunca. Com todo respeito que ele é anual. Mas não vai perceber isso nunca, porque ele só quer terminar o texto logo. E a Bíblia 30 vezes. Aprendeu o quê? Mas enfim. Uma cajadadazinha aí.
É porque, assim, faz mais sentido você esmiuçar o texto, né? Parar de ler e tal. Sem dúvida. Mas vamos lá. Então você tem um método que era muito utilizado, que é o método gramatical, que eles até falam que é da escola antioquena. A escola antioquena tem um método gramatical, que nesse método você vai olhar a questão gramática do texto e a questão histórica do texto. Então ali você vai analisar, vai fazer essas pontes. O método utilizado por pelos apóstolos é o que nós chamamos de alegória. E a alegoria, eu gosto de falar assim, tem umas pessoas que não acham legal, mas eu continuo ratificando. O método alegórico é um método espiritualizado de interpretar a Bíblia. Por quê? Porque não está no texto e você fala de quem está no texto e você tem fé de quem está no texto. Exemplo, Paulo diz que a rocha é Cristo. Nenhum lugar de Deus está dizendo que tem Cristo ali, que tem rocha. Que a rocha é Cristo. A rocha está lá, mas nunca está dizendo no texto que a rocha é Cristo. Ah, mas isso é uma revelação progressiva. Então, se é revelação progressiva, é alegoria paulina e não está lá no texto. Esse é o campo da exegese. A exegese trabalha com o quê? A exegese trabalha com o que está no texto. Está no texto. Beleza. Vamos lá. Se tem um personagem de Moisés, Moisés está vendo Cristo ali? Não. Se tem o contexto histórico, no contexto histórico tem Jesus Cristo ali? Não. Isso é interpretação dos pais da igreja, interpretação paulina, não é interpretação do Antigo Testamento. Beleza? Então o método alegórico, ele vai perceber coisas no texto, fazendo o quê? E a alegoria, ela vê daqui para lá. Entendeu a ideia? Então é o seguinte, o cara tá aqui, aí ele vai falar assim, aquele texto queria dizer tal coisa, mas ele tá daqui, ele tá dizendo aquilo lá, mas não tá lá. O que a exegese faz? A exegese, o papel dela é te transportar para o nindo da Bíblia. O que está acontecendo ali? O nindo do texto. O que aconteceu aquele texto? É isso aqui. A exegese faz isso. Não, perfeito, mano. Você explicou perfeito para mim. Deixa eu só finalizar. Fica à vontade. Agora começa só com o crítico. Sinta-se em casa. Beleza, eu vou sentir. Então, o Messon, rapaz, é até complicado o papel do Anderson. O Anderson manda muito. Então, assim, a gente lê um pouquinho aqui, mas vai. Ai, eu que sou o burrão da parada. Tá bom. Então, o Messon crítico, que eu acho bastante interessante, se você for lá, entrar hoje no site do Vaticano, tá lá, eu entrei várias vezes, eu mostro meus alunos quando eu tenho aula, eu mostro eles o seguinte, olha, no site do Vaticano, está lá. Textos antigos são lidos a partir do método histórico crítico. É só crítico. Sim, gente, eu já sei, a gente já faz crítica, o método crítico e tal, sim. Mas o método crítico, a primeiro ponto, é nós olharmos o texto como olhamos quaisquer outra literatura. Eu sei que para um cristão fica meio difícil fazer isso. Mas quando a gente precisa separar, quando eu estou lendo o texto para me pregar e quando eu estou lendo o texto para me estudar. Hoje mesmo eu trouxe para mim a Ilíada de Homero. Então, quando eu for ler o texto bíblico, nesse sentido do método crítico, eu vou ler o texto da mesma forma que eu estou lendo a Ilíada. Você quer, doutor, eu quero saber dessas informações que você está falando. Beleza, não tem problema. Você vai pegar a introdução socioliterária do Norman Gottwald. O Norman Gottwald, na sua introdução socioliterária da Bíblia Hebraica, ele trabalha exatamente o texto bíblico, a parte do método crítico, é lido assim como o texto da Aristóteles, do Platão, Plutarco, Pitágoras e por aí vai. Então, são lidos assim. Por que a gente lê assim, Anderson? Para tentar trazer à luz do que o texto queria dizer naquela época, não que eu entendo. Para não causar aquela ideia do camarada, não tem problema nenhum, mas tem que entender que não está lá. Eu estou vendo Espírito Santo em Gênesis 1 sobre as águas. Aonde está escrito ali que tem Espírito Santo sobre as águas ali? Entendi. Esse pensamento é muito difícil, às vezes, a pessoa captar, no sentido de que ela automaticamente vai incidir sobre o texto uma visão posterior, que é o que você acabou de explicar, né? Você lê de forma exegética, é uma parada que muitas pessoas resistem, né? É porque o seguinte, é igual o caso de Cantares. Né? Não, é Jesus e a noiva que está ali, né? Mas não tem nada disso ali, né? Não tem nada a ver. Então, dentro disso aí, a gente está entrando em cristologia do Antigo Testamento. Então, qual seria uma maneira interessante de se olhar para o Antigo Testamento em relação àquilo? Porque Paulo fala lá em Romanos que Cristo é o telos da lei, né? Ele é a finalidade da lei. Então, tem essa visão de progresso que você falou aí, né? Meio hegeliana, de a história vai se cumprindo e tal. Tudo se deu de tal forma, aquele conceito de providência da teologia, tudo se deu de tal forma que na hora você não percebe, mas
culminou naquele ponto que é a plenitude de todos os tempos, plenitude dos tempos que Paulo fala. Mas se você for olhar para o Antigo Testamento, tendo em vista que existe um Novo Testamento, como é que a gente vê essa relação dos testamentos? Jesus está no Antigo Testamento, como é que a gente vê ele no Antigo Testamento ou não, tendo essa visão que você está passando aí? Interessante demais. Como eu disse antes, faz umas boas provocações. Então, a gente, Alisson, e todos que vão ouvir, estão ouvindo, é o seguinte: não posso confundir teologia bíblica com teologia sistemática. Vai lá, desce o porrete aí, vai lá. A teologia bíblica, você tem dois polos, que é o Antigo e o Novo Testamento. A gente, geralmente, quando trabalha com uma questão mais acadêmica, a gente chama de Bíblia hebraica, Antigo Testamento. E você tem o Novo Testamento, que você já conhece, a gente assiste o Novo Testamento. Quando eu leio a Bíblia hebraica numa perspectiva de teologia sistemática, aí dá para você encontrar tudo. Porque o que é a teologia sistemática? É a coluna dorsal da teologia, né? Cristã. Você vincula o antigo com o novo. É aquilo que Agostinho dizia, que não está velado, não está revelado, né? Agostinho dizia isso, o novo está velado no antigo, e o antigo está revelado no novo. Então, essa ideia agostiniana. Lembrando, quem está dizendo isso? Agostinho. Agostinho é um pai da igreja já posterior, quase o período medieval. Alguns colocam no período medieval. Então, olha onde ele está e olha onde o Antigo Testamento está. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que ler o Antigo Testamento, não ler Agostinho. Porque aí o que acontece? Eu estou com o filtro de leitura agostiniano. Ou eu estou com o filtro de leitura de um pai da igreja. Não que eles não sejam importantes, gente. Pelo amor de Deus, tem vários especialistas no Brasil que sabem muito sobre os pais da igreja, conhecem muito a parte. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo o seguinte: os pais da igreja, né? Os pais das igrejas, né? Os pais das igrejas, eles estão lendo o texto a partir do seu ponto e seu viés de fé. Não lendo necessariamente a partir do texto que está dizendo no Antigo Testamento. Aí eu preciso, quando eu faço teologia bíblica, eu tenho que ler o texto como está lá. Você tem o Espírito de Deus, está citado o quê? Rua Elohim. O que é Rua Elohim? O Espírito de Deus. Está Espírito de Deus, não dá Espírito Santo. Façamos, ou desçamos e confundamos. O que eu preciso entender? Que o texto não está falando de trindade ali no texto. Mas a partir da teologia sistemática, a partir da visão dos pais da igreja, sim, se torna o quê? Trindade. Então, quando eu vou estudar, eu preciso saber o que eu estou estudando. Estou estudando teologia sistemática ou teologia bíblica. Na teologia bíblica não tem essas coisas. Não tem. Isso só vem a partir do método teologia sistemática. A teologia sistemática, ela se unifica. Antiga e Novo Testamento se unificam, porque você dá as mãos. É aquilo que o Anderson falou uma ideia de uma teologia progressiva, é o progresso, né? Um processo da teologia. Aquilo que Justino Marques diz sobre espermaticós, que você tem uma centelha do divino nas religiões ou em toda a literatura. Então você tem um pouquinho do divino lá. Então, quando você lê o Antigo Testamento a partir da teologia sistemática, não confunda com a teologia bíblica. Então, o que eu estou falando aqui é teologia bíblica. Não tem Espírito Santo no sentido de pessoa, quando eu leio teologia bíblica. Quando eu leio o pai da igreja, eu leio o Novo Testamento, aí é uma outra realidade. Rapaz, me parece, né, que o pessoal da teologia sistemática não aguenta com a teologia bíblica, né? Porque a teologia sistemática eu acho que é importante a teologia sistemática porque ela vai tratar temas que você não vai achar em outro lugar, né? Então ela agrupa ali temas e faz a sua especulação, né? Tem a sua parte racional da coisa, do argumento e tudo mais, mas tem a sua importância de tocar em temas que você não vai ver. Só que é isso que você falou, às vezes a especulação dá um salto para além do texto e o texto já ficou para trás. Acabou, já foi. E se tratando de teologia, você precisa do texto, porque é do texto que a gente parte, né? Então a teologia bíblica ela vai mais nesse chão cru da parada, né? Esse lado mais científico da coisa. É muito legal, Douglas. E, por exemplo, vamos vir agora mais para o conteúdo. Vai lá. Pode só indicar um livro só. Se você quiser saber a sua teologia bíblica, numa perspectiva, eu estou falando do Antigo Testamento, tá? Numa perspectiva de um viés um pouco mais fundamentalista, visando a questão da relação da fé e tal, não no sentido muito crítico, você pode ler o Teologia do Antigo Testamento do Ralph Schmitt. Então, é um texto muito bom, muito gostoso de ler, e vai ter esse diálogo, diferente talvez do von Rad, né? Von Rad é um especialista daquele, né? Não tem nem o que falar dele, mas já é um pouco mais crítico, ele é mais crítico.
Se você for ler o George Forrell, né? Ou não chama de Forrell, o Forrell, ele é mais crítico. Agora, se você for ler um Schmidt, nossa, é muito bom, muito bacana, então você pode fazer essas relações. Mas, pessoal, Douglas, eu quero ler teoria sistemática. Então, você pode ler o Vandenegg, né? Pode ler outros caras que são importantíssimos. Não é, como o Anderson disse, são importantes, gente. Não confundam, são importantes. Mas eles estão fazendo o entrelaçamento dos testamentos. E, às vezes, pegando um braço aqui, uma mãozinha para os pais da igreja. Na teologia bíblica, é o texto de forma crua. O texto ali, como antes disso. É o chão ali, duro mesmo, eu quero conhecer esse texto. É isso aí. É muito louco, porque assim, você tem o Antigo Testamento, você tem a história do povo, né? Que vai se modificando ali, etc e tal. Vai, né? Tem o seu progresso na história, tudo bem. Só que quando eles vão para o cativeiro, a coisa muda, né? Então você já não tem mais templo, você já não tem elementos que eram fundamentais para a fé daquele povo. Você vai ter agora a sinagoga, você vai ter uma outra forma de transmitir o texto, a história, uma outra forma de contar, né? Você vai ter uma outra forma de se reunir, você já não tem mais a questão sacerdotal igual antigamente, beleza. Quando eles saem, eles voltam, e depois você vai culminar ali no judaísmo do Segundo Templo, muitos textos vão ser formados ali. E quando você vai para o Novo Testamento, no imaginário das pessoas do Novo Testamento, estão mais presentes esses textos do período São muito mais recentes, né? Muito, não tem nem comparação. Exatamente. Do período do judaísmo do Segundo Templo do que o que veio antes, né? Então essa influência desse período do judaísmo do Segundo Templo, no Novo Testamento, é muito forte, né? O Anderson falou uma coisa interessante, foi a questão do Messias. O Mashiach, né? O Mashiach na Bíblia hebraica é uma coisa, o Segundo Templo é outra. O Mashiach na Bíblia hebraica é um libertador de qualquer causa. Por exemplo, olha que interessante, Davi, ele não recebe essa titularidade de Mashiach, né, que é o Messias. Você não tem Salomão recebendo essa titularidade. Mas o Ciro, que nem crente nem é um adorador de Yahvé, é chamado meu ungido, meu Mashiach. Então, o que é o Messias do Antigo Testamento? Tem um livro importante, você pode dar uma olhada também, o Messias, esse texto aqui, muito bom sobre isso. Você vai ter uma ideia muito legal. O Messias do Antigo Testamento, ele tem uma ideia de uma pessoa que te livra de algum problema. Eu estou com algum problema e vem me livra. Por exemplo, o Bar Kokhba, né? Que é um personagem já do período pós-testamentos, né? É um personagem do período pós-testamento, é uma espécie de Messias. Só que o Messias de Qumran é outra coisa. O Messias de Qumran é um libertador espiritual também. É um libertador espiritual. A gente liberta tanto o sentido físico quanto o espiritual. Então você percebe que essas roupagens é do Segundo Templo, não é da Bíblia hebraica, nos seus textos mais antigos. Isso é muito louco, porque até o André Daniel Haik, ele trabalha isso nos livros dele, que é o seguinte, a gente tem uma ideia de que o povo ele é o mesmo desde sempre, mas esse povo muda, né? Esse povo muda ao longo do tempo e as percepções vão mudando também, né? Os contatos que eles têm com as outras culturas, inclusive os outros da Bíblia que você citou, que a gente vai fazer depois um especial sobre esse livro, comentando aí os capítulos e tudo mais. O legal desse livro é que não é uma mera apologia, né? Cristã, alguma coisa, mas ele tenta adentrar o universo daquele povo para extrair daquele povo tanto a beleza quanto também a parte ruim. E mostrar que no contato do povo de Deus com essas outras culturas, o povo de Deus também se modifica, né? Então, em cada período você tem uma dimensão diferente. Você falou do Messias, né? Cada momento ali você tem uma percepção diferente sobre aquilo, né? Dentro ainda meu Deus, né? Do judaísmo do Segundo Templo, você tem ali uma proliferação de coisas. Por exemplo, você termina de ler Malaquias e você vira uma página, já aparece um monte de personagem diferente que você não tinha uma página atrás, né? Fariseu, saduceu, sei lá mais o que. Fora os que não estão na Bíblia, né? Tipo assim, essênios, não sei o que, blá, blá, blá. Esses caras vieram da onde? Desse período aí mesmo? Muito interessante. E assim, não sei se um dia esse vídeo pode chegar lá para o Daniel Haik, mas Daniel Haik fez uma contribuição muito grandiosa, muito valiosa para o grupo cristão. Porque, não vou dizer isso Daniel Haik, mas assim, a galera do público geral, porque uma coisa é quem frequenta a academia, outra coisa é quem frequenta mais o culto.
Então, assim, o Daniel Hayek, então o livro dele tornou mais acessível. Então o livro dele é muito acessível. E aí, às vezes, a pessoa lia o texto e achava que é uma coisa deslocada, né? A Bíblia foi escrita dentro de uma bolha. Tem uma bolha aqui e não tem nada. Não tem background nenhum. Nenhum de nada aqui. Só aqui, não. Você vai ver estrutura ugarística, um texto bíblico, estrutura mesopotâmica. Você quer ver uma coisa? E já entra na sua questão. O texto de Provérbios tem uma estrutura gigantesca nos cânticos egípcios. Tá? Na sabedoria de Ptah-hotep. Então, assim, e é um texto muito legal, se você depois quiser dar uma olhada. Tem em espanhol, mas... Sábios do Egito vieram, né? E isso, sábios do Egito vieram, exatamente. E aí, tocando no assunto que o Anderson disse, esses personagens como fariseus, saduceus, e os herodianos são, por causa do Herodes e tal, são uma cúpula ali de gente saco, que surge ali. Mas, ó, os saduceus, você percebe a visão do Novo Testamento. Você tem uma visão que os saduceus são aqueles camaradas que não creem na vida pós-morte, não creem em anjos, não creem. Esses caras não creem em anjos, não creem em vida após morte, não creem em demônios. E o que esses caras estão fazendo ali? Esses saduceus, eles são uma galera que são de uma teologia pré-exílica. E aí a gente vai precisar de uma live para falar sobre isso, não vai nem para trabalhar. Gente, só lembrando que a gente está falando que é possível. Isso aí. Tudo é possível, é tudo assim, para causar... Só para dar uma... isso aí, tudo é possível. Então, assim, você tem muita coisa para ler, tem muita coisa para gente discutir e tal. E aqui não é debate, a gente só perguntas e respostas, eu quero ideia, batendo papo. Mas tem muita coisa para ler por trás disso aí. Então, assim, os saduceus, eles bebem da teologia pré-exílica. Na teologia pré-exílica, você não tem uma concepção de demônio, nesse sentido, como se tem pós-exílio. Exemplo, no pós-exílio, você tem a figura de Arimã e Abu Mazda. Então, Arimã e Abu Mazda são como se uma espécie de oposição. E essa ideia de oposição entre maligno e o bem, entre o mal e o bem, é pós-cativeiro babilônico. Então, os saduceus não acreditam nisso, porque não tem. A questão de vida pós-morte, o cara vai para o céu ou vai para o inferno, isso aí é produto pós-cativeiro. É pós-exílio. Porque a ideia do cara, quando morria e vai para a terra. Ele vai para o Sheol. Sheol. Sheol, né? Vai para o Sheol, que é o lugar dos mortos. Mortos bons, mortos ruins. Aí o salmista diz assim, como é que adorará? Como é que ele vai clamar lá no Sheol? Ninguém clama. Aí tem o Salmo 139 que fala, eu posso descer até o Sheol, o Senhor me vê. Então, assim, Sheol é um lugar que as pessoas vão, as pessoas que morrem vão para lá. Não é o lugar dos mortos. Ninguém na Bíblia hebraica vai morar no céu com Deus. E calma, não precisa sair criticando, retalhando aqui, não. Tem várias leituras, a gente um dia pode bater um papo sobre isso aí, mas na Bíblia hebraica não é essa concepção do cara morar com Deus. Não estou dizendo que não exista céu, não exista inferno, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, na cosmovisão hebraica, não tem isso. Sim. Ninguém tem lá um foguinho, o cara vai queimando na eternidade. Não tem isso. Essa cosmovisão é Novo Testamento para lá. Principalmente o Dante aí ajudando bastante. Eu ia para um outro lado, mas já que você falou isso aí, as traduções, né, velho? Por exemplo, a Septuaginta, assim que pronuncia. Eu tô até com medo de pronunciar. De graça isso aí. Septuaginta, que eu falava Septuaginta, né? Tudo bem. Por exemplo, lá, é porque assim, né, mano? Você tem o Sheol hebraico, que tem uma semântica. Só que quando você traduz para o grego, é o Hades. Só que o Hades, né? O Hades tem uma outra semântica que vem junto um monte de... Então você causa uma... Ao mesmo tempo que você facilita, por um lado você problematiza por outro, né? Porque aquilo que era... Que quando uma pessoa de língua, daquela língua, do Sheol, né? Hebraico, né? Ela lê aquilo ali, ela já capta aquele sentido. Mas quando você traduz sem uma nota explicativa, a pessoa que vai ler, por exemplo, o Hades ali, vai ter um outro entendimento. Vai gerar um problemão danado. E isso não está falando interessante demais, porque, exemplo, a primeira tradução que nós temos é do grego. A Bíblia hebraica passa para o grego, né? Que é chamada de Septuaginta, que tem uma lenda, não é história. Isso é lenda dos 72 a 270 dias, essa história toda. Você já deve ter ouvido falar. Isso aí está na carta de Aristéia. No texto apócrifo, você vai na carta de Aristéia, está lá, no primeiro capítulo você vai ver lá. E Demétrio de Falero, vai lá, ele vai contar a história para Filocrates, que é seu amigo, seu parente, ele vai contar a história, que Ptolomeu Filadelfo II, ele pediu no segundo a terceiro século, ele pegou a tradução do texto hebraico para o texto grego, que eles não tinham, e vai lá na Biblioteca de Alexandria, essa biblioteca tinha aproximadamente 700 mil livros, essa história toda, tá lá, nesse texto aí.
Quando eles falam, isso é muito legal, antes, porque vocês jogou o negócio para cima, que na Bíblia grega, na Septuaginta, quando você traduz Sheol para inferno ou Hades, aí você tem Hades na literatura grega é uma divindade. É uma divindade. E se você for ler o Juninho do Brandão, quando ele vai falar sobre a questão do Hades, ele é um lugar, ele pode ser um lugar, ele pode ser uma divindade, é um lugar não necessariamente de uma tortura de fogo, mas um lugar sombrio. Então tem um monte de concepção. Uma coisa é você dar esse texto por um hebreu ler, com alguém que fala hebraica, e outra coisa é um cara que fala grega. E olha que importante. Por isso que você tem propostas e traduções diferentes no texto grego. Você vai ter propostas depois de tradução, tentando traduzir literalmente a palavra do hebraico para o grego. Só que acaba não fazendo sentido. Porque tem uma expressão em latim que é tradutore, traditore. Latim não, italiano. Tradutore, traditore. E essa ideia desse tradutor e traditore, que é quando você traduz, você acaba atraindo, ou eu gosto muito da concepção, eu esqueci o nome da autora, que ela fala bem assim, que quando você traduz um texto, nasce outro texto. Então você não consegue traduzir o texto, você traduz outro texto. Sim. Porque você está passando para outro idioma, para outra língua, enquanto ela perde o sentido. Então você tem Teodacião, você tem a tradução de Áquila, são traduções, se eu não me engano é de Áquila, tá? Se eu estou errado aí, depois a gente corrige, mas eu se eu me engano é de Áquila, que ele tenta traduzir o texto de forma literal do texto hebraico, mas acaba perdendo sentido. Então, essa tradução do hebraico, o grego, de inferno e tal, por isso que é bom fazer o seguinte, eu vou usar a Bíblia grega? Vou, mas, que é a Septuaginta, mas use também a Bíblia hebraica, para você ver onde tem essas questões. E aí tem um detalhe antes, que os tradutores dizem que o melhor, que às vezes você tem o texto da Septuaginta é melhor que o texto da Bíblia hebraica. Exemplo, tem Jeremias. Vários especialistas dizem que o texto de Jeremias em grego é melhor do que o texto hebraico. É mesmo? E aí, só suscitando uma outra coisa, você quer ver uma palavra complicada traduzindo? Desculpa, antes eu estar tomando a frente, é porque assim, você vai falando, vai surgindo umas coisas. Caso é sua. O Shaddai. Shaddai? É o Shaddai? Ele Shaddai. Ele Shaddai. Isso aí. O Shaddai é traduzido na nossa versão como Todo-Poderoso. Mas vai para a Septuaginta, tem pelo menos, no mínimo, 9 diferentes traduções. Cada hora que aparece esse termo no hebraico, na Septuaginta, aparece de forma diferente. Aparece de forma diferente. Exemplo, o Shaddai na Septuaginta, ele vai aparecer como Senhor dos Céus. Se você quiser, será que isso é verdade? Tá. Você pode ler o artigo do Lécio Mendonça. O Lécio Mendonça. Ele trabalha sobre essa questão do Shaddai. Então ele mostra isso, se eu não me engano, de 9 a 10 diferentes. Ele pode ser traduzido como Senhor dos Céus, Senhor, apenas Senhor. Ele pode ser traduzido como uma ideia de alguém forte. E traduzir Shaddai como Todo-Poderoso, eu gosto muito do Edson de Francisco e da Bíblia de Jerusalém, tá? E também da NVI, porque a NVI, pelo menos a que eu tenho, ele não traduz El Shaddai como Todo-Poderoso, e coloca lá El Shaddai. Por que ele faz isso? Porque é uma tradução problemática. Sim. Muito problemática. Tem a ver com destruidor. Tem a ver com Deus de fertilidade, Deus de seios, que vem de Shad, que é seios. Tem a ver, alguns especialistas têm a ver com Shedim, que são seres destruidores. Então, como há uma problemática, eles preferem não traduzir. Sim, isso não é uma coisa específica só da Bíblia, né? Qualquer coisa que você vai traduzir, por exemplo, filosofia, você vai traduzir o cara do alemão, sei lá o quê, às vezes você deixa a palavra original lá. Aí você se vira para fazer sua exegese lá, tentar entender, porque não dá para você traduzir legal, não dá para captar. Porque às vezes pra você traduzir uma palavra, você tem que fazer um parágrafo inteiro para você entender aquilo, né? Coisa que o cara da língua original, ele só lê a palavra e ele já capta toda a semântica do negócio, né? Mas, cara, é muito legal, mano, muito legal tudo que você tá falando. Só voltando, a gente tá dentro desse campo aí que a gente começou do judaísmo do segundo tempo. Eu achei muito interessante essa coisa dos saduceus, tem uma herança pré-exílica, né? Sim. Por isso eles têm essa mentalidade. E depois os fariseus já é uma coisa pós-exílica, né? Não, e é interessante porque, assim, muitas vezes a gente pega o termo fariseu para falar de pessoa religiosa, de pessoa que é rigorosa. Mas os saduceus eram muito mais rigorosos do que os fariseus, né? Eles tinham uma interpretação mais literal do texto. Os fariseus já incidiam sobre o texto determinadas alegorias, né? Isso é interessante, né? E essa rixa dos dois ali, dá para falar alguma coisa? Saduceu e fariseu?
Por exemplo, Paulo, quando ele é agarrado lá em Jerusalém, né, que acusam ele de inserir um estrangeiro no templo, quando ele está lá no debate de Atos, na narrativa, ele vê que tem saduceu de um lado, tem fariseu do outro, ele fala, pô, os caras me prenderam porque eu sou fariseu, aí ele causa um furdunço lá dentro. Essa rivalidade dos caras, dá para falar alguma coisa acerca disso? Vamos lá. Então é o seguinte, tem o Dudu Oswaldo, ele fala uma coisa que eu acho bem legal, que ele fala sobre a questão do nome fariseu, tá ligado com a palavra nome persa, né? Nome persa, fariseu e persa, porque mostrando, isso aí é uma hipótese, tá, gente? Que esses fariseus bebem muito da água persa e montam a sua teologia a partir dessa água persa, quando eu falo da água persa, gente, é uma metáfora, tá? Então é a teologia, a roupagem teológica persa. Sim. E isso é importante, como você está falando, a questão dos saduceus, porque os saduceus, eles têm só a Torá como o seu livro principal. O fariseu já usa o Talmud, né? O Talmud, que tem a Guimará, a Mishnah, e aí essas ligações, a Guimará, porque o que é a Torá? Você tem a Torá escrita, chamada Torá escrita, e você tem a Torá oral, que é o Talmud, que é aquilo que foi passado por Moisés, você não sabe, não acredita, quando Deus entregou a Torá para Moisés. No monte, ele passou as informações só para Moisés, que deveria ser passado de pai para filho e pai para filho, né? E isso é o que eles dizem. E faz parte da fé judaica, então beleza. Então essas informações, como os judeus que estavam se perdendo, principalmente a partir do século IV, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Tá. Os judeus, eles são remanejados, né, por causa da destruição do templo. Essa galera vai lá, alguns vai lá para Jame e tal, eles falam, nós temos que escrever nossa tradição, a tradição não pode se perder, ou escrever essa tradição. E aí você tem o Talmud babilônico e o Talmud Jerusalém, o Talmud Jerusalém. Talmud Bavli, Talmud Jerusalém. Você já tem até alguns já, a CF traduziu algumas porções, Talmud divide porções, e beleza. Essa rivalidade tem a ver com a sua teologia. Então você tem, me parece, tá? Talvez me falte muita leitura para isso, e se vocês quiserem um livro que fala bastante sobre essas coisas, você tem o Borreg, que trabalha essa linha do lançamento, e esses personagens são importantes, então você pode encontrar lá também. Mas me parece que o fato conflitante, lógico, que também tem a ver a questão do fariseu com um grupo que são chamados de separatistas, são um grupo de fiéis, tanto é que a palavra fariseu tem a ver com fidelidade, com aqueles que são fiéis, é um grupo separado que está de forma implícita fazendo uma crítica a algumas coisas que estão acontecendo no templo e à religião, porque quem predomina ali é os saduceus. Então você tem essa questão de quem está na frente, né? Sempre assim, quem está na frente, aí, já que não é eu que estou aparecendo, então vamos sentar a lenha. Então, me parece, tá, Anderson, que a crítica aqui tem a ver com a questão religiosa, porque um pensa a Torá de uma forma e outro pensa que a Torá pode ser interpretada de outras formas. E é importante esse bate-papo que você está levantando, duas coisas que eu vou falar primeiro. A primeira coisa é o seguinte, que no período de Jesus, dois grupos em rixa se reúnem para ir contra Jesus. Então fizeram as pazes, começaram a se amar ali, entre aspas, para bater em Jesus. E a questão do Paulo entrando no templo é legal, porque ali você tem um soreg, né? E o soreg é você tem uma balaustrada, uma plaquinha escrita em 3 idiomas, porque nenhuma pessoa que não fosse judeu poderia entrar no templo. Não deveria entrar no templo. O templo feito por Herodes a partir do ano 19 ao ano 20, vai até o ano 46 mais ou menos, essa é a construção do templo. E esse templo, que era magnífico, o templo de Herodes, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, só poderia entrar judeus. Os gentios não poderiam passar da balançada para dentro. Então, Paulo fazendo isso ali, está quebrando todas as leis que havia do templo. Por isso que, se eu não me engano, em aos Efésios, ele fala assim, a barreira da separação foi quebrada. Aquilo ali é uma forma. Falando assim, tem motivo porque eu estou levando ele lá para dentro. Né? Só que, olhando Jesus Cristo, olhando o que Jesus faz, Jesus não está preocupado com essa estrutura templo. Ele não está preocupado com essa estrutura templo. Estou dizendo para ninguém parar na igreja, tá? Porque tem que ir explicando tudo, né? Então, assim, ele não está preocupado com essa estrutura templo ali. Ele está preocupado em uma comunidade que procura servir a ele e servir ao próximo. Entendeu? Então, muito mais do que o local, é aqueles que estão em busca de servir ao outro. Sim. Pô, muito interessante, cara. Foi algo interessante que eles se unem, né, contra Jesus, né? Ou seja, eles têm rinchas, mas essas rinchas não são tão profundas quanto as que eles têm com Jesus, porque Jesus é mais forte ainda, né, cara?
Pô, Douglas, muito legal. Caminhando para o final, nem sei quanto tempo a gente está de gravação aí. 1h10. 1h10? Isso. Tá chegando aonde isso aí? Tem em cima lá, do lado ao vivo ali. Caramba, tava na minha cara. Rapaz, sinistro, hein? Sinistro. Legal, Douglas. Pô, cara, caminhando pro final. O antigo, por exemplo, né? Vamos lá. Quando o cara entra na igreja ou começa a entrar no universo cristão, ele quer saber quais textos ele deve começar a ler. Sempre indica um texto do Novo Testamento, beleza, né? Leia João, leia as cartas de Paulo, sei lá. Só que o que está posto no Novo Testamento tem um pano de fundo, né? Queria que você falasse dessa importância do Antigo Testamento na leitura do Novo Testamento, né? Se o cara lê só o Novo Testamento, ele perde muito ou não está perdendo nada porque Jesus já veio? Então, vamos lá. Para mim, é crucial, é um ponto neurálgico, que é o seguinte: precisa ler o Antigo Testamento, principalmente a Torá. Quando eu falo Torá, eu faço o livro da Bíblia, né? Que é chamado Pentateuco por nós. Torá, só para vocês que talvez não conhecem, Torá é a palavra que traduz como instrução. Alguns traduzem como lei, mas os próprios rabinos não gostam dessa tradução lei, não. Parece que você está mandando a pessoa. Instrução fica melhor, uma flecha apontada a um alvo, nesse sentido. Você está mostrando a alguém o caminho. E é importante ler primeiro esses 5 primeiros livros da Bíblia. Por exemplo, você quer saber por que a mulher de sangue é contaminada? Tem que ler Levítico. Não dá. Eu quero saber a questão do leproso, porque o leproso está lá, perto de Jesus, e o pessoal não quer tocar em leproso. Tem que ler lá. Questão do sábado. Importantíssima a questão do sábado. Então, assim, eu quero entender o Novo Testamento. Jesus cita muito o Antigo Testamento. Mateus, ele é dos evangelhos que mais cita o Antigo Testamento. Ele cita aproximadamente 100 vezes. O Apocalipse cita aproximadamente 300 vezes o Antigo Testamento. Olha o tanto de citações, indiretas e diretas. Sim. Então, se você não lê, igual imagina, você está lendo lá, você não conhece nada de Antigo Testamento, tá lá assim. Assim como foi no tempo de Noé. Mas você não sabe quem foi Noé. Exatamente. Assim como foi com Jonas. Você não sabe quem foi Jonas. Percebe? Então, assim, eu quero entender questões ritualísticas do sábado, porque Jesus curou no sábado e não estava quebrando a lei da Torá? Não. Ele está quebrando um preceito judaico. O preceito judaico é uma coisa. Você tem 39 regras do sábado. Aí não pode amarrar. Se você amarrar um nó, pode. 2 nó, não pode mais. Não pode cuspir no chão. Se você cospe no chão e nasceu um bruto, acabou. Você pegou. Você trabalhou, né? É como se você tivesse regado. Isso aí. Você pode andar. Você não pode andar 1 milha. Você não pode andar 1.000 metros. Andando você não, então lá pode. Mas 1.000 metros não pode. Então, e fora, que eles sempre vão arrumando umas lacunas ali, tentando preencher e tal. Então, Jesus não descumpriu uma lei da Torá. Ele descumpre um preceito judaico, que são preceitos posteriores. Então, é preciso ler, porque você tem um pano de fundo. Qual é o pano de fundo do Novo Testamento? O Antigo. Só que lembrando, antes, quando eu leio o Antigo Testamento e leio o Novo Testamento, agora eu já estou lendo o Novo Testamento com uma lente do Antigo. É diferente de ler só o Antigo. Vou explicar de novo para você ficar bem claro. Eu estou lendo o Novo Testamento, mas eu estou lendo o Novo Testamento agora com o viés do Novo Testamento para o Antigo. Isso é diferente de ler só o Antigo Testamento. Assim, a partir de agora eu vou ler o Antigo Testamento, eu vou isolar o Novo Testamento, vou ler só o Antigo. É uma mensagem. Lendo o Novo Testamento para ler o Antigo é outra mensagem. Por quê? Porque aí quando eu ler o Novo Testamento, eu vou encontrar Jesus o tempo inteiro. Porque eu estou lendo junto com o Novo Testamento. Exemplo, aos Hebreus. Os sacrifícios ali, o tabernáculo, tudo culmina em Jesus. Capítulo 9, capítulo 10, tudo culmina em Jesus. Paulo, tá ligado ao Antigo Testamento, H, junto com Sarai, faz referência a não sei o que é a lei, a não sei o que lá e tal. Então, assim, tudo culmina em Jesus. Então, quando eu leio o Antigo Testamento a partir dessa visão, eu só estou lendo ele, não sei se eu posso dizer, mas vou dizer, de uma forma viciada. Predisposto a ver Jesus no Antigo Testamento. Então, você me fez a pergunta e agora eu respondo, mas de forma mais clara. Douglas, o rapaz está começando a ler a Bíblia agora, novo na fé. Faz o seguinte, leia os dois. Leia do começo. Leia lá a Bíblia do começo e vai até chegar no Testamento. Essa ideia que, se eu ler o Novo Testamento, eu vou me fortalecer mais na fé. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Se ela é inspirada, não.
Porque aí parece que o cara dá um tiro no próprio pé, né? Porque é a palavra de Deus inspirada, então qualquer texto. E a gente começa do difícil pro mais fácil, porque se você começa do difícil pro mais fácil, depois fica tudo fácil. Justamente. Entendeu? Justamente. Eu tenho dúvidas se eu tenho dúvidas que uma pessoa consiga ler as cartas de Paulo sem ter um background do Antigo Testamento. Porque esse embate dele o tempo todo com os judaizantes, né, fica mais claro quando você entende a lei da qual ele cita, né? Muitas pessoas confundem, ele fala quando ele fala que a letra mata, mas o espírito, né, vivifica, ele está falando da lei judaica. Sim. Quando ele fala em Gálatas, ele dá vários exemplos sobre o que a lei fazia e por que agora Cristo é necessário. Todos esses elementos é muito difícil você compreender no Novo Testamento sem você ter um Antigo Testamento de fundo. E fora que Paulo tá bebendo água de texto do seu tempo, né? Porque, por exemplo, a letra mata, tá falando, você tem a ver também com o Hillel e o Shammai. São dois rabinos importantes. O Hillel é o rabino mais duro, né? Tem o Shammai e tal, que é o mais tranquilo. Então, assim, lendo o Novo Testamento, Douglas, eu li o Antigo, li o Novo, e agora? Leio ao redor. Leio ao redor. Tem um texto que foi traduzido agora, chamado Em Torno do Novo Testamento. É um livro não é muito barato, estão 200 e porrada aí. É um livrão gigante, importantíssimo. Você vai ver esse entorno. Quando é entorno ali, não no sentido negativo. Tipo assim, você tem aqui uma bolha, que é a Bíblia, e tem um entorno assim como lá o ruim. Não é isso, não. É o seguinte, o Antigo e o Novo Testamento, eles estão dentro de uma cultura. Então tem coisas por trás disso. O Novo Testamento tem que ler da sua cultura, porque tem coisas por trás disso. Para você entender o Paulo. Então, às vezes, Paulo está citando, igual antes disse aqui, ele está citando a Torá, mas não necessariamente literal a Torá, mas a Torá já não vê a Bíblia. Sim, sim. Já é uma interpretação da qual ele da qual ele faz parte, da qual ele fez parte, né? Já tá ali permeado. Cara, muito legal, mano. Você quer comentar mais alguma coisa? Você gostaria? Já falou demais. Demais. Mano, vamos terminar então, cara. Eu quero agradecer muito você ter topado aí estar conversando com a gente, né? Agradecer muito você conversar com a gente. E quero dizer para vocês que a gente tá aqui nos estúdios do Douglas, né? Ele cedeu o local aqui, fiquei brincando assim, tá assim em casa, mas ele tá na casa dele, né? A gente tá aqui nos estúdios dele, a gente tá começando esse trabalho. Eu vou deixar nas descrições aqui desse vídeo todo o contato do Douglas, o Instagram dele, o Sabedoria, Momento Sabedoria, né? E aqui nós estamos aqui no estúdio Sabedoria Cast, Sabedocast, Momentos de Sabedoria, que também vai começar um projeto nesse sentido, mas já tem muito conteúdo no Instagram. Então você que quer conhecer um pouco mais de Bíblia, de teologia bíblica, de detalhes, de traduções de palavras, várias coisas que envolvem a Bíblia e tudo mais, vai lá, vou deixar na descrição aí, você vai poder beber muito dessa água, vai ser muito legal. Douglas, obrigado aí mais uma vez. Tamo junto, homem é brabo. Muito obrigado a sua aqui, mano. Beleza? Na semana que vem a gente tá aí com mais uma conversa. Falou, abraços. Tchau, tchau.